Vai lá para 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9. Aí diz o seguinte: porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Paulo está dizendo aqui que ele passou uma tribulação na Ásia que, para ele, já tinha... ele já estava convencido da sentença de morte. O interessante é que ele disse que ele passou por uma tribulação que estava acima das suas forças. Agora, eu posso taxar o apóstolo Paulo de homem sem fé? Homem de pouca fé? E são circunstâncias que são inevitáveis. Quando nós olhamos também para Elias, quando Elias fugiu de Jezabel, quando ele passou por aquele período difícil, de fuga, de medo, nós podemos também taxá-lo como um homem de pouca fé, um homem que não tem fé? Tudo isso serve para tirarmos lições importantes de que ninguém está livre de um esgotamento físico, de um esgotamento emocional. Claro que a palavra, ela nos dá um direito, ela traz esse esclarecimento, traz esse ensinamento para nós, de que a nossa força está em Deus, como o próprio apóstolo Paulo diz, lá em Efésios, capítulo 6, verso 10, que devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas o mesmo Paulo, que fala que a nossa força vem de Deus, que devemos ser fortalecidos nele, é aquele homem que também disse que estava passando por uma tribulação na Ásia, acima das suas forças, que para ele já estava consciente da sua sentença de morte. É como se não houvesse mais esperança para a vida dele. Quando nós olhamos também para Jonas, nós percebemos o seguinte: foi um homem que passou por situações também difíceis. Claro que o motivo dos momentos difíceis de Jonas foi por causa da sua desobediência. Mas e o apóstolo Paulo? Aquelas aflições, as tribulações que ele passou foi por causa da sua desobediência? Os naufrágios, as surras que ele tomou, os apedrejamentos, foi por causa da sua desobediência? Não. Ele estava tão somente participando do sofrimento de Cristo. E quando nós olhamos para Tiago, irmão de Jesus, ele praticamente deixa claro que é mistério que passemos por determinadas situações, determinadas coisas, ou provações, para sermos fortalecidos no Senhor, na fé, para que venhamos nos tornar mais robustos na fé. Então, nós muitas vezes nos enrolamos com pensamentos ou com posicionamentos que nós temos por não vivenciarmos situações as quais muitos já vivenciaram, como o próprio homens de Deus no passado. E devemos tomar cuidado com o julgamento, porque muitas vezes nós julgamos e esquecemos que o justo juiz não somos nós, não, mas o justo juiz é Deus. É Ele que nos julga, é Ele que sabe da nossa condição humana, do que nós estamos passando, do que nós estamos enfrentando.
É Ele que nos entende, que nos compreende. É como nós observamos, por exemplo, lá quando João escreve para as 7 igrejas da Ásia. Jesus sempre mencionando ali, no capítulo 2 e no capítulo 3, conheço as tuas obras. Falando para as igrejas. E quando ele falou, conheço as tuas obras, ali tem um teor universal, que Jesus estava falando para as igrejas, mas o mesmo Jesus que estava conhecendo as obras das 7 igrejas, é o mesmo Jesus que conhece as nossas obras, as obras das igrejas, as obras dos líderes das igrejas, as obras dos anjos das igrejas. O mesmo Jesus que passeava pelas igrejas é o mesmo Jesus que hoje passeia pelas igrejas. O mesmo Jesus que prometeu que se não se arrependesse, que se não mudasse, ele tiraria o candeeiro, ele tiraria a igreja de cena, é o mesmo Jesus que atua hoje. Então nós, principalmente líderes, temos uma responsabilidade de vivermos na dependência de Jesus, de entendermos que a nossa vida está nas mãos dele, independente das circunstâncias, independente do que nós estamos passando, do que nós estamos enfrentando. Assim como no passado as pessoas julgavam uma igreja rica, uma igreja que não tinha falta de nada, mas era uma igreja que Jesus não estava dentro. Uma igreja que era fraca, mas que era fiel à palavra, era a igreja avivada. Uma igreja que passava por perseguição, que passava por martírio, mas era uma igreja aprovada por Jesus Cristo. E uma igreja que tinha doutrina, uma igreja que era conhecida como por suas obras, pela sua doutrina, que não tolerava doutrinas falsas, mas era uma igreja que não tinha o mesmo amor para com Deus. Por isso nós não podemos julgar pelos nossos olhos. Devemos olhar para nós mesmos, para a nossa vida. O que é que realmente eu estou precisando mudar? O que é que as pessoas estão enxergando na minha vida que precisa mudar, que muitas vezes eu não estou vendo? Uma coisa que é geral, que é universal, que é para todos, que se dizem cristãos, é a fidelidade a um Deus verdadeiro. É a fidelidade à sua palavra. É a procura de uma vida de santidade debaixo da mão potente do Senhor. Porque a própria palavra diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E da mesma forma como não só o apóstolo Paulo, mas muitos falam, o justo viverá pela fé. Então fé não quer dizer
que você, por causa da sua fé, tem curado muitos enfermos, tem feito muitas obras. Noé foi chamado, foi colocado como um homem de fé, porque ele obedeceu à palavra de Deus. Abraão foi colocado também como homem de fé, porque ele foi capaz de deixar a sua terra, a sua parentela, e porque obedeceu aquilo que o Deus eterno havia falado com ele. Raabe foi considerada uma mulher de fé, porque ela recebeu os espias em Jericó. E por causa disso, ela e sua família foram salvas. Então, fé não é simplesmente eu falar, eu creio. Nós vamos ver a sua fé com as suas ações. Se eu falo, se eu digo, se eu afirmo que eu tenho fé, eu tenho que apresentar as minhas obras. Que o Espírito de Deus abra seu entendimento e você venha compreender que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou imagina. Que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.